Abra a palavra de Deus para 1 Coríntios capítulo 12. Hoje à noite nós vamos falar sobre os membros do corpo de Cristo. Ou melhor dizendo, os membros de uma igreja. Porque o corpo de Cristo também é chamado de igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala sobre os dons espirituais. E dentro do assunto ele menciona os membros do corpo de Cristo. A partir do versículo 12, ele diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então ele está fazendo uma analogia entre o corpo físico e o corpo espiritual. E assim como o corpo físico tem cabelo, tem orelhas, tem nariz, tem dentes, tem dedos, tem braços, tem tórax, tem pernas, tem de tudo. A igreja também é composta de cada um de nós. Eu não sei quem você representa dentro da igreja, eu só sei que nenhum de nós pode ser a cabeça, porque a cabeça já é Jesus Cristo, amém, irmãos? Então, nenhum de nós pode ser a cabeça aqui na igreja, porque Jesus Cristo já é a cabeça. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta muito importante. O que é necessário para fazer parte do corpo de Cristo? E só existe uma resposta: apenas a salvação. A salvação é o único meio através do qual você pode fazer parte do corpo de Jesus Cristo. Veja o versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Paulo garantiu que todos nós somos salvos por igual. Amém, irmãos? Independente de onde tenhamos vindo. Independente do nosso pano de fundo, todos nós somos salvos por igual. Então, para ser membro do corpo de Cristo, você precisa ser salvo. Mas o que é necessário para ser membro do Templo Batista Maranata, esta igreja visível e terrena? Salvação, sem sombra de dúvida, batismo por imersão, e nós também pedimos que você passe pelos discipulados da igreja, que você faça uma leitura do regimento interno da nossa igreja, e que você assine um requerimento pedindo membresia. Então, qual é a diferença entre ser membro do corpo de Cristo e ser membro do Templo Batista Maranata? A primeira membresia do corpo de Cristo é espiritual e é eterna. A segunda membresia, que é desta igreja, é pura burocracia e é uma membresia temporária. Lembrem-se disso. É burocracia. É apenas uma legalidade. Por que Jesus Cristo idealizou a membresia de uma igreja, ou melhor dizendo, a membresia do seu corpo? Por uma única razão. Jesus, ele fundou a igreja, ele estabeleceu a igreja por uma única razão: para o aperfeiçoamento de cada um de nós, ou seja, para o nosso crescimento espiritual. Meus irmãos, é impossível crescer e se parecer com Jesus Cristo sem a participação de uma igreja em nossas vidas. Mas desde que seja uma igreja cristocêntrica. Quantos de vocês poderiam dizer, com toda sinceridade, desde que vim para a igreja, desde que estou participando da igreja, eu tenho melhorado? Este é o objetivo da igreja, nos melhorar como pessoas, como indivíduos. Efésios 4:12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos que somos nós, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos nós estamos aqui com o propósito de sermos aperfeiçoados e de melhorarmos como pessoas. Se você está na igreja há 1 mês, 2 meses, 3 meses, há 1 ano, 4 anos, 10 anos, e você não percebe melhora na sua vida espiritual, há alguma coisa de errado, ou com você ou com a igreja. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, eu creio que não há nada de errado com a igreja,
porque esta igreja fica dentro da palavra de Deus. Não pode haver nada de errado, desde que estejamos dentro da palavra de Deus. 2 irmãos cresceram juntos dentro de uma mesma igreja. Um deles, depois que alcançou a maioridade, saiu da igreja, foi experimentar o mundo das drogas e da prostituição. O outro não, permaneceu dentro da igreja, casou-se dentro da igreja. Qual a diferença entre esses 2 irmãos? O primeiro era membro da igreja terrena. O seu nome constava no rol de membros, mas ainda não era membro da igreja celestial. 1 João 2,19 explica da seguinte forma: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então nós precisamos entender isso. Nem todas as pessoas que vêm para a igreja, que se filiam à igreja e que se tornam membros da igreja, fazem parte do corpo de Cristo. Nós precisamos ter certeza da nossa salvação, amém, irmãos? Nós precisamos ter certeza do nosso nascimento espiritual. Então, o que Paulo, apóstolo, ensina sobre os membros da igreja, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, ele ensina salvação, diferenciação e participação. São 3 elementos necessários para que uma igreja seja feliz e bem-sucedida. Então vejamos em primeiro lugar, Paulo ensina que os membros precisam possuir a salvação. Ele diz, mais uma vez no versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, quem é salvo tem certeza da salvação. A salvação, então, é o único meio através do qual todas as pessoas e de todas as camadas da sociedade, todas as pessoas, independente do seu nível cultural, social e econômico, podem se encontrar em um mesmo lugar, de igual para igual. Na igreja nós somos todos iguais. Na igreja ninguém é distinguido, ninguém é avaliado pelo que possui ou deixa de possuir, pelo que é ou deixa de ser. Dentro da igreja nós somos todos iguais. Então o que o capitalismo e o socialismo não conseguem fazer, a salvação faz. Todos temos bebido de um Espírito, amém, irmãos? Mas nem todos. Paulo disse no versículo 2, que havia pessoas na igreja se passando por espirituais, mas negando o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito revela quem é salvo e quem ainda é perdido. E como que o Espírito revela isso? Primeiro, Jesus Cristo é o Senhor do crente salvo. Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Em outras palavras, somente um salvo aceita e reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor quer dizer dono, Senhor quer dizer mestre, Senhor quer dizer o guia das nossas vidas. O homem salvo, então, ele é um ser controlado, não por alguém de fora, mas por alguém de dentro, o bendito Espírito Santo de Deus. E este Espírito nos convence do pecado, do juízo, da justiça. E só o crente salvo tem temor de Deus. O perdido não tem temor de Deus. Diácono de uma boa igreja por muitos anos, este homem abandonou a igreja por causa de picuinhas entre ele e outros irmãos da igreja. Ficou fora da igreja por 10 anos, mas nunca deixou de entregar o seu dízimo. Finalmente ele veio parar em nossa igreja, e depois de alguns meses, só precisou de alguns meses, ele descobriu uma grande verdade. Ele nunca havia recebido Jesus Cristo como Senhor. Ele havia recebido Jesus apenas como Salvador, mas jamais como Senhor. Porém, irmãos, não existe salvação pela metade.
Salvação tem que ser completa. E a salvação exige que Jesus Cristo se torne o Senhor das nossas vidas. O crente não é uma pessoa perfeita, mas ele é uma pessoa em busca de perfeição. Ele tem medo de Deus e ele tem nojo do pecado. Amém, irmãos? Por isso que naquele sábado, quando o pastor Aloísio nos disse que estava vendo Jesus dentro daquele quarto de hospital, a primeira coisa que nós fizemos, nós que estávamos ali, foi pedir perdão de nossos pecados. Porque o crente salvo, ele não é uma pessoa perfeita, mas ele é uma pessoa que está buscando perfeição. Isso quer dizer que ele é sensível aos seus pecados, para reconhecê-los, confessá-los e abandoná-los. Se Jesus Cristo é o Senhor do crente salvo, logo Jesus Cristo não é o Senhor do crente perdido. Paulo diz, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Por que Paulo disse isso? Porque havia crentes naquela igreja amaldiçoando a Jesus Cristo e não sabiam disso. E eles estavam amaldiçoando a Cristo através dos dons, através de dons, de milagres, dons de sinais. Seria o mesmo que alguém negar Jesus Cristo nesta noite através de uma pregação. Imagine alguém pregando daqui e amaldiçoando a Jesus Cristo. Seria o mesmo que alguém amaldiçoando a Jesus Cristo através de uma oração. Está orando a Deus e na oração está praguejando contra Jesus, ou através de um cântico especial. E aquela igreja, sem saber, muitos estavam amaldiçoando a Jesus Cristo, porque na verdade não eram salvos. Certa vez um missionário entre os índios nativos da Nova Guiné, depois de 4, 5 anos que ele ficou longe da sua terra, só entre os índios, voltou para o seu país, voltou para a sua igreja, para tirar alguns dias de férias. Naquela noite a igreja estava feliz em revê-lo depois de 4 anos. Começaram o culto e de repente algumas pessoas começaram a se emocionar e a falar em línguas estranhas. De repente havia várias pessoas em vários lugares da igreja gritando e cantando e falando em línguas estranhas. A igreja tinha certeza que Deus estava ali. Havia muita emoção. Mas depois que o culto terminou, depois de várias horas, várias e várias horas, o culto finalmente terminou. O missionário foi para o pastor e contou o que realmente havia acontecido. O missionário disse, pastor, o senhor não vai acreditar. Mas durante todo o tempo que as pessoas estavam falando em línguas, na verdade elas estavam falando na língua dos nativos, com quem eu trabalhei na Nova Guiné. E eles estavam amaldiçoando, xingando, blasfemando o nome de Jesus Cristo. Eu não tinha como parar a igreja, eu não tinha como mostrar para as pessoas o que elas estavam fazendo. Então Paulo, ele disse que havia pessoas na igreja, pensavam estar adorando a Cristo, e na verdade estavam amaldiçoando a Cristo. Uma pessoa salva jamais vai amaldiçoar a Cristo, jamais vai blasfemar a Cristo, porque o Espírito não permite, amém, irmãos? Isso estava acontecendo naquela igreja de Corinto, e Paulo deixou bem garantido, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, Jesus é maldição. Então os membros de uma igreja precisam ser pessoas salvas. Quantos aqui nesta noite têm certeza da sua salvação? Diga amém. Tem que ter esta certeza. Em segundo lugar, os membros precisam possuir diferentes dons. Paulo também disse neste capítulo, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Dons aqui são habilidades espirituais que nós recebemos no ato da salvação. Não foi no ato do nosso nascimento físico, foi no ato da nossa salvação ou do nosso nascimento espiritual. Não podemos confundir dons espirituais com talentos naturais. Vários de vocês têm talentos naturais. O talento de cantar, de tocar, de cozinhar. O talento de produzir arte. São talentos.
Haja vista que o mundo está cheio deles. Os melhores músicos são pessoas incrédulas. Os melhores compositores são pessoas incrédulas. Os melhores pintores, não é verdade? Não confunda dons espirituais com talentos naturais. Romanos capítulo 12 cita 7 dons espirituais que toda igreja precisa possuir para ser uma igreja completa, para ser uma igreja bem-sucedida. Vamos dizer os nomes desses dons? Você e eu juntos: profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, administração, misericórdia. Então, quando nós encontramos todos esses dons, 7 dons, dentro de uma igreja, nada vai faltar para aquela igreja. O que faz uma igreja completa não é o número de pessoas que frequentam a igreja, mas se aquela igreja possui todos esses dons em andamento, se a igreja possui todos esses dons em ação. A igreja pode ter 10 membros, se dentre aqueles 10 membros há 7 dons sendo praticados, aquela igreja é completa. Paulo deixa bem claro que não podemos escolher o nosso dom. Desta lista eu gosto mais do dom de administração. A escolha já foi feita, por quem? Por Deus. Veja o versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É algo individual, é algo particular, e o Espírito Santo decidiu, no dia da sua salvação, qual seria o seu dom. Você não pode escolher. Portanto, a igreja precisa de todos os dons, dos 7 dons, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E assim como o corpo físico precisa de todos os seus órgãos e de todos os seus membros para funcionar bem, a igreja, o Templo Batista Maranata, precisa dos 7 dons espirituais para ser a luz do mundo e o sol da terra. Talvez a família Johnson fez mais falta desta última vez do que das outras vezes, porque na falta deles não tivemos pessoas com os dons que eles têm. E o dom que eles têm nos faltou durante este período. Quantos estão entendendo isso? Talvez por esta razão é que eles fizeram mais falta do que o normal. Não porque desta vez eles foram mais amados, sempre foram amados, mas porque desta vez não houve pessoas com o mesmo dom preenchendo aquela lacuna. É sobre isso que nós estamos falando. Não deixe ninguém dizer para você, nenhum médico lhe convencer que a vesícula não é importante. Talvez seja necessário tirá-la, mas ela é muito importante. Pessoas que estão sem a vesícula sabem disso. Ela faz muita falta. O dom, digamos assim, principal da vesícula é auxiliar a nossa digestão de gordura no intestino. E sem a vesícula, nós vamos ter mais dificuldades de digerir gordura. Assim também, eu quero dizer nesta noite que todos os irmãos, desde que sejam salvos, são importantíssimos para a igreja. Pois cada um de vocês carrega dentro de si um dom espiritual, e este dom pode abençoar a vida da sua igreja. Quando a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária, a igreja perdeu de uma vez só, mas por uma boa causa, 2 dons importantíssimos que havia no meio dela. O dom da misericórdia, que era praticado por Barnabé, e o dom de ensino, que era praticado pelo apóstolo Paulo. Mas eu tenho certeza que quando aqueles 2 homens saíram, Deus levantou outros com o mesmo dom para preencher aquele espaço vazio, para preencher aquela lacuna. Porque a igreja não pode sobreviver sem os 7 dons. Quando nós perdemos um membro salvo da igreja, nós não estamos perdendo apenas a presença
e a participação daquela pessoa em nosso meio, nós estamos perdendo o dom espiritual que ela tinha em nosso meio. Eu quero que você saiba que a igreja precisa de todos os dons. Isso quer dizer que a igreja precisa de você, com o seu dom. E, em segundo lugar, existe um dom, sim, mais importante que os outros. Paulo fala sobre ele. Ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Depois de ensinar que os dons são dados de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, Paulo deixou bem claro que podemos e devemos desenvolver todos os dons. Um será nato, um será específico, mas os outros podem ser exercitados também. O dom de Paulo era, sem sombra de dúvida, o dom de ensino. Haja vista que de todos os escritores do Novo Testamento, ele foi o escolhido para tratar de assuntos minuciosos, para tratar de assuntos difíceis. Até o próprio Pedro, cujo dom era o de profecia, escreveu dizendo que o irmão Paulo escrevia coisas difíceis. Paulo tinha o dom de ensino, ele era um pesquisador das Escrituras Sagradas. Haja vista que ele escreveu 70%, cerca de 70% do Novo Testamento. Mas este homem chorou muitas vezes com a igreja, demonstrando o dom de misericórdia. Este homem doou todos os seus bens materiais, toda a sua riqueza para a causa do Evangelho, demonstrando o dom de contribuição. E este homem pregou várias e várias vezes contra o pecado, demonstrando o dom de profecia. Mas ele deixou bem claro que nenhum destes dons tem maior importância que o amor ou que o dom da misericórdia. Ele diz que o caminho mais excelente para uma igreja não é o caminho da contribuição, não é o caminho da profecia, é o caminho da misericórdia. Amém, irmãos? Depois de ter sido processado, ameaçado e difamado por um membro da igreja, certo pastor continuou a falar bem daquela pessoa. E jamais lhe desejaram mal. Alguém então lhe perguntou: como você consegue falar bem ainda deste homem? E o pastor respondeu: ora, se eu consigo amar alguém como eu, certamente eu consigo amar alguém como ele também. Romanos capítulo 12, irmãos, podem abrir a Bíblia, em Romanos capítulo 12, a partir do verso 9 até o 21. Paulo nos dá a receita do verdadeiro dom de amor. O verdadeiro dom de amor não significa justiça, não significa vingança, e muito menos receber restituição. Sabe o que significa o verdadeiro dom de amor? Nós vamos ver agora. É sofrer a perda. Sempre sofrer a perda. Veja, Romanos 12, a partir do versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos.
A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o... Incrível. Ele falou sobre 7 dons neste capítulo, mas ele só descreveu o dom de misericórdia. Os outros, ele apenas citou, pincelou, mas o mais excelente de todos os dons, o caminho mais excelente que uma igreja deveria percorrer, é o dom da misericórdia, é o dom do amor, e este dom ele fez questão de discorrer sobre ele, explaná-lo. Isso nos leva, irmãos, ao nosso terceiro ponto. Os membros da igreja precisam possuir ministérios. Caso contrário, o seu dom não está sendo usado. Veja o verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Há 1 ano e meio atrás, eu fui convidado para pregar para os funcionários de uma rádio evangélica, cristã, 24 horas no ar. Todos aqueles funcionários trabalham de tempo integral para aquela rádio. No mínimo 8 horas por dia, 40 horas por semana. Estão lendo a Bíblia, orando, falando de Jesus, 8 horas por dia. Que emprego bom, hein? E recebem para isso. Mas eles correm um enorme perigo de confundir a rádio, o ministério da rádio, com a igreja local. E eu preguei para eles, esta rádio não substitui a igreja local. Assim como o hospital onde a Mariana trabalha, servindo ao próximo, não substitui a igreja local. Assim como a loja onde o Antônio trabalha como vendedor, não substitui a igreja local, esta rádio, mesmo sendo 8 horas de trabalho ministerial, não substitui a igreja local. Você precisa ir para a sua igreja quando a igreja estiver tendo cultos, e você precisa servir a Deus através da sua igreja. Ouvi amém aqui, lá no dia não ouvi nenhum. Saí de lá com absoluta certeza que eu jamais serei convidado a pregar lá novamente. Só existe um lugar através do qual você pode exercitar o seu dom espiritual. E este lugar é o corpo de Cristo. Amém, irmãos? É uma igreja local. Lembrando que desses ministérios citados, aqui no versículo 28, não existem mais apóstolos, porque apóstolos foram apenas 12. E nem os dons de sinais que foram necessários só para os primórdios da igreja. Mas a ideia aqui é que a igreja precisa ser um lugar de ministérios. Qual é o seu ministério na igreja hoje? Primeiro, saiba que todos os ministérios são importantes. Veja o versículo 15. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Infelizmente, muitos crentes não estão satisfeitos com o seu lugar no corpo de Cristo. Ficam ambicionando e buscando lugares mais altos ou lugares de outros. Já assistimos a esta novela por demais nesses últimos 25 anos que temos no ministério. Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? O lugar de Lucas, o médico amado,
era apenas 2. Ele tinha que cuidar das feridas de Paulo, do bem-estar físico de Paulo, da saúde de Paulo. Paulo que tinha um dom de curas, o verdadeiro dom de cura. Paulo que ressuscitou mortos e curou enfermos. Não podia curar a si mesmo. E tinha um médico que viajava ao lado dele. E além deste ministério, ele também registrou, os fatos históricos a respeito de Jesus Cristo e dos apóstolos, em 2 grandes volumes do Novo Testamento, o livro de Lucas e o livro de Atos. Mas ele nunca fez parte dos 12. Um outro homem muito importante também, que nunca conseguiu fazer parte dos 12, foi Barnabé. Ao contrário, ele foi destituído pelo apóstolo Paulo e nunca mais apareceu no Novo Testamento. Certa vez alguém perguntou para o diácono João Carlos, nosso primeiro diácono na igreja mãe de Goiânia: o que você faz na igreja, João? O João respondeu: o que a igreja precisar, eu não escolho. A igreja precisou que ele lavasse defunto ele lavou. A igreja precisou que ele varresse a calçada ele varreu. A igreja precisou que ele abrisse as portas ele abriu. A igreja precisou que ele matasse ratos ele matou. Nunca me esqueço, há vários anos, as minhas crianças eram bebezinhas, nem me lembro se a Roxane já tinha nascido ou não. Nós fomos morar na Vila Canaã, do outro lado da rua do irmão João Carlos. E eu não sabia que quando chovia, as casas eram infestadas por ratos. E eu nunca me esqueço, já era quase meia-noite. A Raquel me dá um grito, eu vou para a cozinha e um rato enorme, preto, entrou debaixo do nosso fogão. Eu não tenho medo de rato, eu tenho nojo. Eu subi em cima do banquinho, puxei o fogão, peguei a vassoura, eu vou dar nesse rato. Mas esse rato, muito esperto, entrou dentro do fogão. Do jeito que eu estava, eu fui atrás do João Carlos. Já era meia-noite, eu estava pronto para dormir. Calcei um par de tamancos. Estava de shorts, camiseta. Atravessei a rua, ninguém me viu. Bati na porta, no portão, João! João! O João saiu todo tonto, ele também estava dormindo. João, tem rato lá em casa. Mais de meia-noite. O João foi para minha casa. Que homem corajoso, pegou o rato com a mão. Gente do céu. Ah, pastor, não liga não, eu cresci na roça. Estou acostumado com isso. Eu sei, João, eu cresci na cidade. Eu não estou acostumado com isso. Desde então, o João matou tantos ratos para mim, gente. Depois apareceu o Geraldo na minha vida. Aí não precisei tanto mais do João. Agora é o Geraldo que mata os ratos para mim. Porque eu tenho nojo de rato. Eu tenho dó também de matar os ratinhos. Mas olha que interessante a resposta do irmão João. Eu não escolho o serviço. No dia que aprendermos que todos os ministérios são igualmente importantes aos olhos de Deus, a igreja será um lugar muito melhor. Amém, irmãos? Por isso Paulo disse, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E apesar de serem todos os ministérios importantes, o verso 29 ensina, os ministérios não podem ser iguais. Eu não posso fazer o que você faz, o que o outro faz, senão a igreja não se completa. Veja o verso 29. Porventura são todos apóstolos? Qual seria a resposta? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres quando havia?
Então, as perguntas de Paulo são retóricas. Ou seja, elas querem nos ensinar que nem todos podem realizar as mesmas funções. Ainda bem. Não deveríamos escolher o trabalho de Deus, mas deixar com que o trabalho de Deus nos escolha. Alguns anos atrás, um jovem seminarista me perguntou com um tom de desafio, né? Seminarista, depois que aprende algumas coisas, fica corajoso. Aí ele me perguntou, por que só o senhor prega na igreja e nós quase nunca temos esta oportunidade? Aí eu respondi para ele com um tom de autoridade também, porque você não é o pastor da igreja. Se você deseja pregar para um público, faça o que eu fiz quando eu tinha sua idade, passe a mão na Bíblia, vá na praça pública da cidade e pregue para as pessoas que estão lá. A obra de Deus não é uma questão de escolha, mas é uma questão de necessidade. Não é o que eu gostaria, mas é o que a igreja precisa. Mas seja o que for, precisa ser muito bem feito. Veja, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória, seja o que for, tem que ser bem feito. Um burrinho de carga, foi usado para carregar Jesus Cristo sobre os seus lombos, uma única vez. Acho que ele nasceu só para isso, só para carregar Jesus Cristo, Filho de Deus, uma única vez, sobre os seus lombos, e depois nunca mais. Mas aquele burrinho não deixou Jesus cair. Ele fez um trabalho muito bem feito. O que o apóstolo Paulo ensina sobre os membros da igreja, aqui em 1 Coríntios 12, ele ensina, todos os membros precisam de salvação, todos os membros precisam de dons espirituais, e todos os membros precisam de um ministério. Qual é o seu? Para que uma igreja possa ser feliz e bem-sucedida.